Oi, gente, tudo bom? Eu tô de férias já, vocês sabiam disso? Natal tá chegando, tá pertinho, né? Ai, tô tão animada. Eu queria mandar isso também pra Lívia, que eu tô com muita, mas muita saudade dela. Muita mesmo. Mesmo. Aí eu queria mandar esse vídeo pra ela. Então, mas ela já sabe que a gente tá de férias. Ela também estuda comigo. Como é que ela não vai saber? Aí também eu queria mandar pros dos outros amigos meus do Orkut. Que mesmo eu só ter falado de livro, eu adoro todos eles. Bem aqui, do fundinho do coração. Bom, meu nome é Giovana e esse é o meu vídeo de Natal. Opa! Merry Christmas! Feliz Natal! Tchau!